Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas para o seu louvor. E o Senhor criou muitas coisas, entre elas, para o nosso benefício, para a nossa alegria, para observarmos e utilizarmos e lembrarmos do Senhor. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Faz isso que a gente orou com o ICN, limpa aquele rio, mesmo por causa da nossa desobediência, imprudência, avareza, dinheirama para todo lado, e isso prejudicando milhares, centenas de milhares de pessoas. Ó Senhor, limpa aquele rio, faz um milagre, Senhor, que o rio doce corra doce, e que o Senhor jogue aquele barro para o mar, para algum lugar que ele vai ser absorvido, Senhor, e que o fluxo torne normal com essas chuvas, e que ele seja limpo e os peixes tornem a nascer ali, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, que nós entendamos que a natureza é para o Senhor, tudo é para o Senhor, para a glória do teu glorioso nome, e nós devemos usufruir e lembrarmos-nos do Senhor quando usufruímos da natureza. Em nome de Jesus, amém. Okay. Vamos abrir, por favor, Mateus, capítulo 3. Hoje a gente ainda não termina o capítulo 3. A gente vai estudar 2 versículos só hoje. E tem que ser devagar mesmo, porque depressa demais, lê a Bíblia, vai lendo depressa, tal, só para acabar, não precisa acabar, ué. Você vai lendo e vai buscando de Deus revelação, vai vendo o que é, como é que é, por que está escrito assim e tal. Eu estava lendo um texto essa semana, alguém falou alguma coisa, eu falei, eu vou lá nesse texto lá. Eu falei, rapaz, trem que eu nunca tinha visto lá, eu falei, não, mas... E é uma delícia quando você vai para a Bíblia e você redescobre algumas coisas, ou coisas novas que Deus te dá também, lá na Palavra de Deus, né? Então eu quero incentivar você a grudar na Bíblia, orar, e buscar de Deus aqui no Novo Testamento, em Mateus, e nos Evangelhos, esses textos paralelos. Por exemplo, você lê esse texto aqui, depois você vê as letrinhas assim, vai lá em Lucas também, vai em João, não precisa pressa. Você pode ficar em 2 versículos, 1 hora, 2 horas. Não precisa de pressa, né? Aí você vem aqui, vai lá, risca, vê e tal. É isso aí é normal. Pode ficar tranquilo. Criança desse tamanho é normal, né? Tá certo. Isso aí não entendi ainda direitinho, não, né? Vamos abrir Mateus 3, então. 2 versos, né? Eu vou ler no verso da revista atualizada e o Saulinho vai ler na mensagem, tá bom? Vamos lá, a partir do verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Agora presta atenção na mensagem. Como é que é essa versão da mensagem? Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante. Ele acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês.
E tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora, com lixo, para ser queimado. Ok. Esse texto aqui, sempre que você ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia no contexto ali, se possível, na geografia dali, daquele texto, e se possível, se você for mais fundo ainda, numa interpretação chamada hermenêutica, é uma coisa mais teológica, não precisa pôr esse nome aí, mas numa interpretação que seja correta com o contexto e com todo o texto da Bíblia. Você não pode ler a Bíblia, principalmente tem muitas heresias e doutrinas e coisas erradas que as pessoas fazem, porque elas interpretam para o seu próprio benefício, entendeu? Para o seu próprio prazer. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu nome, e etc. Aí pega esse texto, aí pega outros textos de Paulo, ajuntam tudo e fala assim, então Deus, ele vive para me servir. Não é. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai ver o contexto de Romanos que eu falei agora, todas as coisas que operam, e esse contexto posso todas as coisas, é coisas ruins acontecendo na minha vida. Lutas, desafios, coisas que eu não dou conta de fazer, derrotas. Nós somos um povo que conhecemos a Deus e precisamos entender isso. Aí, Cristiane, você fica mais sadia como crente. E não fica decepcionada com oração. Ai, Deus não entendeu. Ai, por que, meu Deus? Essas bobagens de evangélicos. Aí você ora direito. Você ora glorificando a Deus, esperando no Senhor, sofrendo, mas sempre triste, mas sempre alegre, aborrecido, mas tentando melhorar, brigando, mas consertando, pedindo perdão, arrependendo, e assim vai. Levando tinta no trabalho, levando tinta no supermercado, vivendo num país que de uma hora para outra está esburacado. Deus falou no meu coração, não é que eu vou falar sobre isso para todo mundo, mas falou no meu coração, o Brasil está igualzinho aquela barragem, daquela lama. O Brasil está daquele jeito. Aquilo lá é uma figura para nós. O rio que tem que estar limpo agora está contaminado, e nós como igreja temos que fazer a nossa parte, não ficar assim, essas oraçõezinhas, essas coisas egoístas que você sempre faz, a maioria faz, e se você faz, para de fazer. Glorifica a Deus, põe Ele no lugar dele, põe o reino no lugar, venha o teu reino, porque eu estou aqui é para ser cidadão do reino, eu sou súdito do rei, onde tem leis, né, Saulinho? E eu preciso obedecer, e tem uma geografia, que é o meu coração, você está aprendendo isso. O reino está dentro de vós, diz a Bíblia. Está vendo, geral? Então você não pode interpretar esse texto aqui, não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo, para falar em línguas e tal. Porque se do Espírito Santo, ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo dentro, que queima tudo. É um fogo interno, que queima todo o mal, tudo aquilo que não presta, para eu ter uma vida nova para o reino. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O pessoal confunde Espírito Santo, parece que é para você mostrar para os outros que você tem. Não tem nada disso. Entendeu? O contexto disso aqui é o mesmo contexto. Naqueles dias apareceu João, blá blá blá, etc. Aí vem no versículo 10 aqui, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, versículo 10, toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo. O assunto não para. É só o capítulo que muda, para facilitação minha e sua, quando os teólogos estudaram. Mas o assunto é o mesmo,
A data é a mesma. João está falando de um assunto que ele não para. É a mesma coisa de eu conversar com você. Então agora eu vou te falar o seguinte, sobre esse assunto. É a mesma coisa. Não tem diferença de dias nem de anos aqui não. Ele está no mesmo contexto, no mesmo lugar, falando do reino, falando do rei, falando que ele ia cortar, que ele ia podar, que ele viria. Ele estava preparando o caminho do Senhor. Aí ele diz assim, eu vos batizo. Aonde estava falando isso? No rio, ué. O João Batista, primo de Jesus, mesma idade, 30 anos por ali, moço, para aqueles velhos anciãos lá de Israel, moço, falando com aquela autoridade, e ainda mais assim mal aparente, né? Uma aparência difícil de se engolir, e falando assim, e mandando o povo embora da igreja dele. Raça de víboras, não vem não, vai caçar seu rumo, se você não arrepender direito. Ele dizendo, essa é a pregação de João Batista. Aí ele fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento. O arrependimento é só um preparo para que você seja cheio do Espírito Santo. Sem arrependimento, Sirlei, não tem jeito de ser cheio. Você tem que esvaziar de si mesmo para ser cheio. Entendeu? Igreja não te enche. Louvor não te enche. Louvor é para a alma, é só preparação para a palavra. A gente não vive de louvor. Pelo contrário, louvor no Brasil está detonado, está contra o Evangelho em geral. Entendeu? É que você tem que pensar o que pensa, o que canta, para ver se é palavra mesmo. Nós estamos assim por causa do louvor no Brasil. O louvor está detonado, maioria. Entendeu? Então o que acontece? O reino chegou. Eu vos batizo, dizia João, com água. Então por que a gente batiza hoje? Porque Jesus mandou batizar, como sinal daquele que crê. É outro esquema. Esse primeiro batismo de João aqui é para arrependimento. É para o preparo do reino. Agora nós que já temos o Espírito Santo, em nós, a gente foi batizado porque a gente obedeceu. Eu fui batizado com 14 anos. Dia 31 de dezembro de 1974. Reverendo Abílio de Souza, lá em Tuiutaba. Fui sozinho na passagem do ano do Réveillon. Minha família não foi tio, não foi ninguém. Eu fui sozinho. Falei com o pastor, quero ser batizado. Fui. Minha mãe deixou, eu fui. Todo mundo foi para outro canto, eu fui para a igreja. Tinha 14 anos. Ali eu fui batizado com água, lembro direitinho. Mas batizado com o Espírito foi quando eu entreguei minha vida lá no ABR. Em julho de 74 também. Depois de 6 meses eu batizei. Entendeu? Então é isso aqui. Inicialmente é isso aqui. Entendeu? Está entendendo, Patrícia? Né? Batismo com água é para arrependimento aqui. Depois, você já foi batizado? Já te batizei? Batizei 31 aqui, não foi? Então eu te batizei no ano passado aqui, não é? Lembro que o Alessandro veio perto assim, e esse ano Deus já fez um milagre na vida dele, ele já creu, eu vou batizar ele. Batizei ele não, ainda não, né? Quem sabe a gente faz de 31, vou propor para ele. Vai ficar um ano de diferença, exato. Aí nunca mais esquece, né? Então, hoje está aí, servindo ao Senhor, crê em Jesus. Você entendeu? Você recebeu o Senhor Jesus, você foi batizado no Espírito Santo. Você já tem o fogo dentro de você. Tá bom? Vamos lá, Saulinho. Dá o seu comentário aí também, porque tem mais mantimento aqui nesses 2 versículos. É importante a gente pensar um pouco, onde eu quero chegar aqui agora, de quinta passada, quando nós falamos de um confronto que João traz para uma realidade, né? Então, só te lembrando um pouco, na quinta passada a gente falou dessa categoria do simpatizante. E João percebe na vida dos fariseus uma atitude que não tinha uma relação direta com o reino, e aí João o confronta as pessoas, raça de víboras, né? Usando uma expressão forte para categorizar a atitude daqueles homens diante daquilo que é o reino.
E aí em seguida, no 11, ele começa a intensificar qual é a proposta simbólica desse batismo, mas do geral, desse reino, desse arrependimento, desses frutos dignos de arrependimento, né? E aí aqui na minha versão diz: eu batizo vocês aqui no rio, ou com água, né? Para mudar essa velha vida na vida do reino. Então hoje eu queria que a gente pensasse um pouco sobre qual é a base, qual é a plataforma, acho que essa talvez seja a melhor expressão aqui. Qual é a plataforma que se constrói o reino? Pensando no que nós lemos anteriormente, ou quinta passada, e lendo isso aqui. Nós já falamos de princípios que estão contidos no reino. Nós vamos falar de centenas, talvez de dezenas aqui. Falamos de submissão, de obediência, quando José foi para o Egito. Falamos de muita coisa já e vamos falar de mais. Mas a minha proposta aqui é mais inicial ainda, antes de pensar nos princípios. Qual é a base? Eu quero que você pense comigo nessa noite. O reino ele tem uma base, ele tem uma plataforma que ele é desenvolvido. E qual é? Se João está falando de vida aqui toda hora, pensa comigo. Qual é a plataforma do reino? Sem isso, ou seja, sem essa plataforma, desculpa, não existe reino. Jesus. A vida. Coração. Coração, fé, arrependimento, submissão, um princípio que está do meio já. Obediência. Mais específico ainda, vai fazer isso aqui funcionar. Muitas coisas que nós estamos falando aqui, na verdade, já estão funcionando, mas é o eixo. Aqui. Palavra. Não, o PV falou, fala bem alto, PV. Relacionamento. Pensa comigo. João está falando de vida. De uma vida diante da vida do rei. De uma velha vida para uma novidade de vida no reino. João fala de frutos. João vai falar daqui a pouco de limpar a casa. Que casa é essa? É sua casa? Ali no Jardim Patrícia? É minha casa lá no Manaim? Aonde está essa casa? Aonde é a geografia do reino? É aqui dentro? E como que essa química acontece? Somente pela via do relacionamento com Jesus. Aí, cara, aí Jesus está certo. Mas se pensar a plataforma disso, porque Jesus pode ser, eu posso ser um simpatizante de Jesus, ué. Eu me lembro de um evangelismo que eu fui em Ouro Preto. Que ano que você fez? ETED? A Claire daqui não. Que ano foi, Claire? 2004. Foi na ETED da Clarice. Eu tinha 20 anos. E aí, ávido para evangelizar e tal, mas ainda eu era muito cru como missionário. Aí, Ouro Preto é uma cidade universitária. E aí eu peguei um universitário daqueles assim, sabe, muito convicto e muito bom no argumento. Da filosofia, o cara era budista. E um simpatizante de Jesus. Gente, penso no evangelismo que você queria sair assim. E a pessoa não me deixou sair, porque eu já estava sem graça. Eu não tinha mais argumentos. Eu queria vazar. Porque ele é um simpatizante de Jesus. Ele falou coisas de Jesus e estava me convencendo que ser budista e ser simpatizante de Jesus estava bem melhor do que eu, que sou um evangélico. E eu estava sem argumentos naquele momento. O que é interessante disso? Não basta ser um simpatizante de Jesus para viver no reino. Por isso que há o confronto direto. Agora vem comigo, estamos falando de relacionamento. Que esfera de relacionamento é essa dessa plataforma? Porque relacionamento é uma coisa muito ampla. Eu posso me relaciono, por exemplo, com o pessoal que trabalha no sítio lá, com o Odair, com os funcionários do Sirley. Eu posso me relacionar com a caixa do supermercado, que me recebe bem, falo bom dia, agradeço. Isso é uma esfera de relacionamento. Me relaciono com os meus primos, que eu vejo uma vez por ano. Isso é uma esfera de relacionamento. Me relaciono com colegas da escola, que eu estudei há 10 anos atrás. Isso é um relacionamento. Agora me relaciono também com Diana, com Anthony. Isso é um relacionamento. Com amigos, como o Frank é meu amigo. Qual é a diferença se a gente for pensar nas dimensões relacionais que nós temos, para a gente terminar de construir a plataforma aqui? Que esfera é essa? Ponto. E aí eu vou me permitir uma viagem aqui bem
Você não precisa viajar comigo não, mas acho que você vai gostar da viagem. Eu estava lendo um autor essa semana, que eu gosto muito, chamado Oswald Chambers. E ele falou assim, que Jesus tem uma proposta teológica singular, Daniel. Ele falou assim, a proposta teológica de Jesus é a teologia íntima. Não existe reino sem intimidade. Você não consegue viver essa dimensão de ser um súdito, de permitir que as leis e ordenanças do rei façam parte do seu coração, tendo o seu coração como a geografia deste reino, ou deste rei, sem desenvolver um relacionamento íntimo com ele. Quando ele vem para trazer a vida do reino dentro de mim, essa mudança que é de dentro para fora, só pode ser possível com intimidade. O que é intimidade, então, nessa configuração que a gente está trabalhando aqui? Quais são os dois meios básicos, mas indispensáveis, as duas potências que nós temos ao nosso alcance, que nivela a nossa intimidade com o rei hoje? Respondam para mim. E Bíblia. A oração e a Bíblia é a ferramenta, ou são as ferramentas, são as chaves, são os meios que eu e você podemos viver integralmente essa teologia íntima de Jesus, ou com Jesus, com o Rei. E aí eu preciso te perguntar nessa noite, como que isso se configura na sua vida? Se nós estamos discutindo que a base do reino é uma plataforma relacional, qual é primeiro a esfera do relacionamento que você tem hoje com Jesus? É uma simpatia que você tem? Ele é um conhecido? Aí você fala assim, Saulo, eu não sei se eu sei responder. Eu te ajudo a responder. Como você faz uso ou dimensiona ou movimenta na sua vida oração e leitura da palavra? Praticando. E como é essa prática? Quero que você pense agora. Se você fica um dia sem orar, 24 horas sem orar, eu preciso te dizer que a sua esfera ela não é íntima. Você me desculpa. Não é possível ser íntimo. Não é possível ter intimidade com a minha esposa e entrar dentro de casa e não conversar com ela. O que vai acontecer daqui a alguns meses ou semanas, Daniel? Eu vou separar. Se eu já não tiver separado. A intimidade, ela tem um aspecto que me envolve. É de dentro para fora. Gente, o que é intimidade? Eu lembro quando eu fiquei nu diante da Diana a primeira vez. Não quero constranger meu sogro não, ele já fez uma cara ali. Eu quero usar essa experiência da nudez, assim. Por quê? Porque a nudez talvez seja a esfera mais forte de intimidade que existe. Você não fica nu nem diante do seu pai. Eu não fico nu diante do meu pai nem da minha mãe, porque a intimidade ali, ela também chega até um ponto. Mas a nudez, você está se despindo e dizendo, eu sou seu, eu estou aqui, eu não tenho reservas. E gente, é isso que Jesus quer. Agora me desculpe, irmão, não é possível ter isso se você não tem nenhum movimento de cultivar uma vida de oração. Irmãos, não existe outro meio. Você me desculpa, talvez você espere que toda essa dinâmica do reino te aponte uma outra receita de bolo. E não existe. Nós vamos ver o que Jesus mais fazia. Você vai ver nos evangelhos, era orar. Mas de uma maneira tão profunda, tão orgânica, que aquilo fazia sentido para ele. Não tem como você construir essa teologia íntima, você fazer parte desse reino, você ter essa plataforma, se você não se envolve com isso aqui. E hoje, gente, não existe desculpa para nenhum tipo de pessoa sobre a Bíblia. A Bíblia é muito difícil, tem 357 versões. A letra é pequena, tem letra extra gigante. Eu gosto de ler inglês, tem inglês. Tem o que você quiser, irmão. O que nos falta, como faltava para os fariseus com certeza, como falta para a esmagadora maioria da igreja, é descobrir essa plataforma. Sem essa plataforma não se constrói reino, se constrói religião. Como os fariseus construíram. Sem essa plataforma não se constrói o que João está dizendo aqui, o entendimento de quem é o centro de tudo, como ele diz, eu não sou digno nem de nada, ele é o autor, ele é o centro, ele domina a minha vida, ele domina o que eu faço. Não dá, irmãos. E aí, sem dúvida nenhuma,
insistir no reino sem essa plataforma de relacionamento íntimo vai ser zica para você na certa. Porque mais dia menos dia você vai começar a entrar em crise, e crise, mais crise, e tá ruim, sempre tá ruim, você não entende, às vezes você vem estar triste. Não estou dizendo que a tristeza não pega na gente que está assim, de maneira nenhuma. Mas a sua vida começa a girar em torno disso. Por quê? Porque a plataforma é inadequada. Como é que você constrói algo num terreno inadequado? O sucesso não tem como acontecer. Então, para fechar minha fala aqui, essa mudança de dentro para fora, esse acender do fogo, esse limpar a casa. Olha que expressão interessante isso. Gente, casa é intimidade. Você chama qualquer um para sua casa? Responde para mim. Mas não chama mesmo. Você escolhe a dedo. E quando você chama para sua casa, simbolicamente venha para minha intimidade. Faça parte disso. Não tem como a gente prosseguir no reino. Não tem como o reino ser orgânico na sua vida. Não tem como você ir além do que você tem ido se você não se disponibilizar e construir essa plataforma. A química dessa plataforma, então, oração e leitura da palavra. O prazer que o salmista descobriu na lei de Deus. Degustar a palavra é outra dimensão. Irmão, se você não consegue ter tempo com qualidade para ler a Bíblia todos os dias, você me desculpa. Eu não consigo. Eu não estou sendo radical, não. Assim. Não é porque eu sou jocumeiro, não. Meu tempo também é muito corrido. Eu também tenho que cavar. Muitas vezes, irmão, Deus sabe como é que o meu coração vai te falar isso aqui. Eu levanto 4:30 da manhã para conseguir ler a Bíblia e viver o meu dia. Mas eu escolho fazer, não é peso. Eu me levanto cambaleando e não vai só o bagaço sentado no sofá para ler a Bíblia, não. Vai alguém que entende que essa plataforma tem que ser construída dessa forma. E eu quero que ela seja construída na minha vida. E não existe outro caminho, se não existe, é neste caminho que eu vou me envolver. Então, fechando, esse fogo vem. E quando o fogo vem, limpa a casa, coloca o lixo no lugar do lixo, o que permanece, sem dúvida nenhuma, é a plataforma original. Se você tenta colocar outra coisa para substituir essa plataforma, com certeza, quando o fogo virar, ele vai aniquilar tudo e você vai se ver muito inseguro e muito vulnerável na sua vida cristã, aquilo que você tem escolhido aí. Okay? Dentro desses dois comentários, olhando o texto aí, você vê alguma outra coisa que você queira perguntar? Ou você tem alguma dúvida do que Saulinho falou, dessa plataforma? Ou ele vos batizará com fogo? A gente pode entrar um pouquinho mais nisso, porque não é uma questão só doutrinária, ou não é uma questão doutrinária de água ou de fogo. O João batiza com água e Jesus com fogo, água e fogo. Não é? Qual que é a sua dúvida aí sobre o que Jesus veio fazer? Dá uma olhada aí no texto e vê se você consegue achar alguma coisa para a sua própria vida que você não consegue entender ainda ou gostaria de aprofundar um pouquinho. Essa questão do fogo, ser batizado com fogo, está relacionado a dom de línguas ou não? Não. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Quando ele fala, ele vos batizará com fogo, é o Espírito Santo que vai ser um fogo em você. O fogo para servir, o fogo para queimar o que não presta, o fogo para iluminar, o fogo para aquecer. É aquele fogo que você vê em frente do povo de Israel indo para a terra prometida, saindo do Egito. Só tem que aquele fogo era externo. Esse aqui é dentro. Então ele vai servir para tudo. Esse fogo que todo aquele que crê tem. Ele é que dá essa propulsão para o motor andar. E todos têm. O Sr. João tem. A Dona Solange tem. Vocês têm.
Todo mundo aqui tem. Se você está aqui e crê em Jesus, você tem. Eu também tenho. Fala, Plácido. Então, não sei se eu estou enganado, mas se uma pessoa que não é cristã se arrepende ali, aceita Jesus, ela pode ser batizada naquela hora? Pode. Dependendo das circunstâncias e o porquê. Por exemplo, ela mora em Uberlândia. Se converteu, eu quero ser batizado agora. Ah, vamos ali no banheiro que eu vou te batizar. Não, não faz isso não. Né? Não vou no chuveiro, no banheiro. Não. Não, vamos para a igreja. Vamos aprender a palavra de Deus. Agora, se ela estiver ali, nossa, aqui é meu lugar, eu estou entusiasmado e tal, fala com o pastor, ou fala com o líder, ou com alguém, e quer ser batizado, você pode ser batizado o dia que você quiser, mas não é assim. Porque você pregou, ele recebeu, agora eu estou no terminal central, vamos lá no banheiro que eu quero batizar. Não. Tem responsabilidades sérias por trás desse compromisso do batismo, que é um símbolo do fogo que você recebeu. Porque creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, de fora para dentro, já tocou em você para você receber Jesus. Sem o Espírito Santo fazer a obra de fora, ninguém crê, não tem jeito. É só com o fogo de fora para dentro, que é o que acompanhou o povo. Só tem que naquela época o Espírito não foi dado, né? O Espírito só foi dado depois da ascensão de Jesus. Foi dado no Pentecoste. Aí o assunto é outro, Plácido. Porque aí no Pentecoste as línguas vêm como de fogo e tal, etc. Eu expliquei lá na igreja outro dia, domingo, não sei se foi passado ou outro. Quem não foi, perdeu. Vai lá na internet e liga lá que você vai ver. Vou explicar de novo não. Entendeu? Então é o seguinte, o fogo que está dentro de nós é dentro de todo aquele que crê. É por isso que não tem desculpa. Ele sopra em mim, leia a Bíblia, ore, ame o seu próximo, seja generoso, não seja avarento, participa da comunidade, acorda, vai, dê. Isso é que o Espírito Santo faz com todos nós aqui, ó. Mas você tem preguiça, até de ir na igreja domingo de manhã, que está muito difícil para você. Se você vivesse naquela época dos missionários que andavam de jumento, lá para os anos 50, 40 aqui no Brasil, você tinha que andar 3 léguas, 21 quilômetros, para ir na igreja, no domingo. Aqui até onde a gente põe aqui na porta, e os miseráveis não vão ainda. Então nós estamos nessa fase aqui, ó. Ou você leva a sério, ou você vive na preguiça espiritual. Mas você tem o Espírito Santo. Aí a maioria quer enganar. Aí é Jesus para lá, Jesus para cá. Mas andar com Jesus não anda não. Então a nossa mensagem é do reino, é essa aqui. E uma outra coisa importante. Terminou, Plácido? Valeu? Tem mais alguém que tem alguma colocação? Aqui. Diga, depois Reginaldo você fala. Fala. O batismo, qual que é a importância dele assim, para uma pessoa que chega na igreja ou que tem um primeiro contato? Ele é um simbolismo só ou ele tem que traduzir alguma outra coisa? O batismo com água? É, o batismo, né? Com água? Ser batizado. Com água. O batismo Porque às vezes a pessoa é batizada numa igreja, vai para outra, batiza em outra, vai para outra, batiza em outra. E assim, Isso é brincadeira. o batismo ele não é mais de coração. Claro que é. Só tem que é o seguinte, você tem todo tipo de gente, Daniel. E gente que crê em Jesus e que está aqui, que um dia foi presbiteriano, sei lá, como eu fui, e fui batizado com água na cabeça, não entrei na piscina, e nunca quis. Porque para mim, e para aquele que realmente tem isso no coração, não depende do tanto de água, a água é só um simbolismo. O batista insiste
em dizer que tem que entrar na piscina, porque o texto fala, fui lavado, não sei o que, fui sepultado, aí tem que afundar todinho e sair. Isso é bobagem, isso é invenção doutrinária. Não depende do tanto de água. E outra, tem gente que já chegou para mim aqui na VID, durante os anos todos, tal, pastor, não sei o que, eu quero batizar na piscina e no rio. Depois que foi batizado como presbiteriano, sei lá, ou na água, assim, eu falei assim, então você procura outro pastor. Você já foi batizado? Aonde? Fui, no presbiteriano. Entrou água aqui? Entrou, então valeu. Agora você acha que não valeu? Então você não fez de coração. Agora, eu já batizei gente no rio, na piscina, jogando balde, qualquer coisa, aquela velhinha, você lembra? Então, qualquer trem que pedir eu faço, porque é água, não tem problema. Menos água, pouca água, garrafinha e tal, não tem problema, é água. Mas eu já batizei gente no rio. Sabe por quê? Porque era o primeiro batismo. E a pessoa falou, eu quero ser batizado no rio. Aí ela complementou assim, porque os meus pecados vão nas correntezas. Eu falei, tá bom, vamos lá. Entendeu? Espera aí. Valeu, Daniel? Então, não, é só água. É símbolo. Reginaldo. Sim, senhor. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais do segundo versículo, que é o 12. Quando a gente começa a ler aqui, que fala, a sua pá ele atém na areia e vai limpar, mas dá aquela sensação de urgência que ele já está fazendo a obra, né? Uhum. Entendeu? Se o senhor explicasse mais. É a limpeza. É limpeza para viver no reino. Só isso. Você usa pá para quê? Para carregar, limpar, tirar lixo, pegar para cá. A pá era um instrumento muito joia na época, né? Como é hoje, para limpar, para pegar, tirar, desnivelar, nivelar, se amassa com ela assim. É isso que está falando aí. Principalmente a mensagem falou muito sobre isso. Né? Lê para nós aí, por favor, para ele entender esse versículo. Já vai bem, peraí. É porque eu tenho a formatura do Elber para ir agora mesmo, aí minha mulher já apareceu com a carinha ali, né? Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, Isso. na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com lixo. Valeu? Tá. Ciene. Na hora do batismo, eu me lembrei da minha adolescência, isso até também, mas popular que sempre falava assim, batismo, às vezes você vai entrar um pecador molhado e vai sair molhado, se não tiver arrependimento, se não tiver mudança. E batismo é isso também, para a sua família, para aqueles que vão São um pecador molhado. Estava seco, tá molhado agora. Foi bom. Já vai. Samia. Pastor, eu gostaria de saber. Dá o microfone para mim, que eu já. Quando o Solim fala a respeito da intimidade, não ter intimidade vai trazer como consequência, mais tarde, quem sabe, perder a salvação ou não? Nunca. Isso aí é um assunto que eu vou tratar no próximo. Isso aí eu quero esclarecer vocês todos sobre perder salvação, ganhar salvação, o espírito sai, o espírito entra, vira aquela meleca. Né? Ou seja, de qualquer forma, tendo intimidade ou não, continuando estando salvo. Eu vou te explicar isso próxima quinta, tá bom? O Emerson tem uma pergunta, Saulinho, eu preciso ir agora, porque eu quero pegar pelo menos o finalzinho da formatura do Elber lá. E quinta-feira que vem, não percam, que nós vamos iniciar, Saulinho, com isso aí, com textos e tudo, e esse trem aí que é uma meleca que muita gente põe na cabeça de vocês. E também vou pro outro lado também, dos relaxados, né? Dos mané, que fica aí relaxando, eu sou só mesmo, agora eu vou sair com as meninas tudo. Vai pra você ver. Entendeu? Quinta-feira que vem nós vamos nessa aí, tá bom? Deixa eu ir lá com a Emilce e o Saulinho vai ter. O Emerson quer falar o quê? Saulinho, é o seguinte, veio aqui na minha cabeça agora, talvez por falta de estudar melhor, o batismo na água parece, se não estou enganado, essa cena de batismo começa aí nessa parte do João Batista. Eu não vi onde Davi foi batizado, eu não vi onde Josué foi batizado, eu não vi onde Moisés foi batizado, nada disso, certo? A gente tem uma ideia que no céu nós vamos ter muitas surpresas. E esses caras que são cristãos, vivendo Cristo,
sem nem ter, talvez, lido a Bíblia, sem nem ter sido batizado e que tem mais caráter que cristãos. Esses formatos de banco de igreja. O que você me fala disso? É interessante pensar outros símbolos que talvez tenham a mesma proposta, não o mesmo sentido, mas como o batismo, que é um símbolo. Qual outro símbolo que nós temos? Diga-se. Circuncisão. É um outro. Né? Mais um outro. Aliança. Certo, ela trouxe como que isso configura do Velho para o Novo Testamento. Ok. Agora, indo mais intencionalmente no que você está falando, qual outro símbolo que nós temos na igreja, que nós... Veja bem, a circuncisão é só para os homens. E as mulheres? Mas a cultura da época trazia o homem como responsável da família. Mas pelo que eu entendi, a sua pergunta é sobre as pessoas que não vivem esse símbolo, mas que têm Cristo no coração. É isso, né? Certo. Então, eu quero pensar em outros símbolos que a gente vive hoje, que a gente desenvolve. Pensa, num culto, uma vez por mês, nós temos um símbolo. Qual é? Ceia. Não, símbolo. Se a gente tirar o símbolo, o que é aquilo? Como se a gente tirar o símbolo do batismo, é água. Mais ou menos água é um símbolo que tem um sentido, no nosso caso aqui, de uma novidade de vida, de uma nova vida que nasce, como eu sempre trouxe, o pecado, o arrependimento, fruto digno de arrependimento que responde à pessoa de Cristo. Um símbolo que, tirado o sentido, vira água, vira jogar água na cabeça, mais ou menos. Assim também é a Santa Ceia. Se tira o sentido, o que é? É 3 ml de suco de uva e um pãozinho que te dão ali. A grande questão que eu acredito sobre isso é que o símbolo ele existe, ele é bíblico, ele está aqui e ele tem um porquê ele estar aqui. Agora não é o símbolo que me salva, como não é deixar de tomar ceia, como ainda existem doutrinas que acreditam. Se você não tomar a ceia, simbolicamente, você está desprovido de salvação ou de intimidade. Existem denominações que acreditam que essa plataforma que eu disse aqui para você, a composição dela é um símbolo. Então se eu tomei ceia, a plataforma está excelente. Não interessa se eu li a Bíblia, se eu orei, se eu estou com temor do Senhor, eu tomei a ceia, eu vivi o símbolo, está feita a plataforma. Agora me responde se isso tem sentido, gente. Não tem. Agora é óbvio, se existe o símbolo, ele existe para o nosso crescimento, para nos lembrar sobre quem Cristo é, sobre o reino, sobre a proposta dele para a minha vida e para a sua. Né? Então a dimensão depois, principalmente que Paulo trabalha ali nas suas cartas, quando ele tenta trazer explicações pontuais sobre uma série de rituais que eram feitos, inclusive da circuncisão, e depois eram deixados de fazer, como era o confronto para o grego que vinha, que não tinha aquele símbolo, e era muitas vezes não bem quisto pelo judeu. O que ele tenta na discussão dele dizer? Existe algo muito mais profundo que o símbolo, que você está deixando escorrer pelos dedos. O que é? Um relacionamento com Jesus. Ok? Era aí que eu queria chegar, porque até onde rolou as coisas parecia simples. Aí eu questionei isso. Certo. Justamente falo disso. Tem uns que não podem tomar Santa Ceia. Então, aí a gente começa a criar métodos, a gente começa a criar meios, inclusive, ou seja, a supervalorização do símbolo, gente, faz a gente... Eu lembrei de uma cena, o Alan estava aqui, mas ele ia confirmar se ele tivesse. Eu estava no dia no escritório, acho que não é Alan ainda não, era outro secretário. Uma pessoa que era da Vide, batizada aqui na Vide, ela foi para outra igreja em outra cidade. E o pastor falou assim, eu só te aceito se eu te batizar de novo. Aí o que ela fez? Ela ligou aqui no Alan, que aí além disso o pastor pediu tipo assim, não, você liga lá pro seu outro pastor e fala para ele que eu vou te batizar de novo. Um negócio assim meio sem pé nem cabeça. Aí ela ligou para falar, que ele brigou ela, tipo, você não pode fazer parte do corpo de Cristo aqui, nessa cidade, nessa igreja. Então é assim, gente. Uma última que já são 9 horas aqui, pode falar, Marcelo. Eu só queria confirmar no meu pensamento, acho que bateu o que você falou aí, é nessa questão. Eu acho que no meu pensamento, se está certo, o batismo já é quando eu aceito Jesus que eu recebo o Espírito Santo. Eu penso que já é o meu batismo, tanto meu com Deus. Mas essa questão de batizar nas águas é mais para o próximo. O próximo ver, talvez ele veja em mim. Agora ele falou assim,
se não for batizado na água, eu acho que não. Isso, a minha intimidade minha com Deus, na hora que eu recebi Ele, que eu entreguei minha vida para Ele, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Então aí às vezes eu penso que é mais um símbolo para que as pessoas vejam, entendam, tipo uma reverência. É um batismo como uma reverência de eu ter aceitado para as pessoas verem. Certo. Agora, olha que interessante. Interessante o que você está falando. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Para que o outro contemple isso também. Mas para que o outro contemple o quê? Pensa comigo. O que esse outro tem que contemplar? De fato, faz sentido, mas eu quero que você pense. O que? Você virou crente? Não. Você é evangélico? Não. Sobre o quê? Aceitou Jesus? Mais específico ainda. Alguém falou ali. Mudança de vida. Novidade de vida, mudança de vida. Olha que sério isso. O que você está dizendo para o outro? Eu escolhi mudar de vida. E aí, claro, eu escolhi nascer de novo, porque a água tem esse sentido de vida também. Eu escolhi que um novo homem, uma novidade de vida, como Paulo usa, se não me engano em Colossenses ou em Romanos, fala disso, uma novidade de vida está sendo inaugurada. E olha que compromisso isso, né? Já vou dar a palavra aqui para a gente fechar para os dois aqui. Qual é, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi assim, não sobre a minha pessoa, mas na escola, na faculdade, pessoas falando de crentes, né? Qual é uma piada muito clássica que faz com as pessoas? Mas você não é batizado e fica fazendo isso? Olha que interessante, mas o que é a fala do outro? Mas você publicamente não falou que ia mudar de vida e não quer mudar de vida? Até o ímpio tem o coração muitas vezes, é o símbolo do batismo. Você já viu quando uma pessoa começa a andar com Jesus e ela é pressionada a batizar, ela fica assim, não, mas batizar, vou esperar um pouco. Por que, gente? Porque é sério. Qual é a seriedade disso? É esse compromisso, é a minha novidade de vida. E às vezes eu não sei se eu estou disponível ou disposto a mudar tudo isso, né? Sirley. Isso no mundo árabe, no mundo é muito mais forte, porque quando um muçulmano, por exemplo, passa por um batismo, aí ele está ilimitado mesmo, ele está morto. Interessante. No Brasil existe muito assim, que é o Ocidente, né? A gente não tem tanta, assim, não é tão forte o testemunho, mas nos outros países aí, a perseguição é muito forte, é para Jesus mesmo, é uma mudança radical. Rapidinho, só lembrando que o batismo aqui é a ordem de Jesus. Lá Mateus 28, 19 fala, portanto, vão e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Espírito Santo. É uma ordem, então isso foi a ordem do rei. Sim, com certeza. Amém, queridos? Amém. Tem a Leila, mas não vamos ouvi-la de pé, senão nós não vamos sair. Vamos ficar em pé. Diga, tia Leila. A Leila é minha tia, todo mundo sabe, né? Então diga, só tia para Leila. lembrar que o ladrão na cruz não foi batizado. Mas ele foi batizado com fogo e não com água. Batista é reconhecer Jesus. Meu estilo para você Ele nesse batizou final. com fogo, né? Então, o próprio Jesus reconheceu que ele o reconhecia como Senhor, como Rei dos Reis. Ele proferiu isso lá na cruz, não é? Meu estímulo para você nesse final é que você tenha isso muito claro na sua mente, até para passar para o outro. De fato, é um símbolo sério, ele tem uma responsabilidade, mas ele não é a plataforma de tudo. Ele não define se você está salvo ou não está salvo, se entrou ou deixou de entrar. Mas quando você escolhe o símbolo, isso vale também para a Santa Ceia, que muitas vezes são símbolos que caem num processo automático na nossa mente e a gente se acostuma com eles. Se acostuma com o batismo do outro, se acostuma a tomar ceia e perdemos a beleza de por que Jesus nos mandou tomar e beber em memória dele. Por que Jesus nos mandou ou batizar uns aos outros. Amém, queridos? Deixa eu só falar uma coisinha que veio agora na minha mente. O primeiro versículo, ele fala do arrependimento, que é a graça, Jesus. E o segundo versículo, quando fala que ele vai ter a paz, é a justiça. Então veja, o reino de Deus, ele tem a graça, o arrependimento, Jesus, e vai ter a justiça de Deus, que é quando ele vai jogar no fogo inextinguível, que nunca vai, né, ele vai cortar igual em cima. Então, às vezes a gente trabalha muito em cima de graça, enxergando Deus só graça, graça, e não vemos que também tem a justiça dele.
Então são os dois versículos se complementam, mostrando o caráter de Deus. É isso aí, muito bem. Valeu, Senhor. Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, obrigado por essa noite, chuva gostosa que está caindo, refrescando a nossa vida aqui em Uberlândia. Muito obrigado, Senhor. E obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nela tem todas as respostas, tem tudo que nós precisamos, Senhor. Obrigado que o Senhor não está indiferente ou cansado ou distante da nossa vida, que é tão inadequada muitas vezes diante do Senhor. E o Senhor insiste em nos ensinar, em estender revelação para nós, em nos apresentar mais o seu reino. O Senhor que é o rei, nós somos os súditos. Obrigado porque o Senhor escolheu uma geografia para reinar, Senhor. É muito claro na tua palavra, e com as palavras de João também fica muito claro. O Senhor escolheu reinar no nosso coração, Senhor. O Senhor escolheu habitar dentro de nós, a eternidade habita dentro de nós. Senhor, que possamos nos disponibilizar em Ti para entender, Pai, qual é a dimensão dessa verdade, e que possamos cultivar em relacionamento, em intimidade, em vida com o Senhor, para que a gente entenda sim que o Seu reino é justiça, que é amor, que é juízo, que é verdade, que é tudo, absolutamente tudo que está aqui dentro dessa palavra, Senhor, e que é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Louvado seja o Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz.